Notícias do dia, ano 7, número 2194. Dia 22 de novembro de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Dia da Comunidade Libanesa no Brasil. Dia do Músico. Dia do Reciclador e da Reciclagem de Lixo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 33 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,31. Valor do euro, em baixa, R$ 5,43. Índice Bovespa, em alta, 0,81%, 109.748 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 5,21%, valendo R$ 83.911,58. IPCA, em alta, 0,59%, outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 26 outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 297,54. Notícias nacionais. Medida provisória autoriza o IBGE a contratar sem processo seletivo para o censo. A Secretaria-Geral da Presidência informou que a MP foi editada para acelerar o censo de 2022 e garantir que a coleta de dados seja concluída ainda neste ano. Resultados do Enem serão divulgados dia 13 de fevereiro. Após a divulgação dos resultados, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior, em data ainda a ser divulgada. 1/3 dos inscritos no Enem faltou às provas. A média histórica de abstenção é de cerca de 27%. Este ano, as faltas foram de 26,7% no primeiro dia e 32,4% no segundo dia. O Enem Digital registrou o maior número de ausências. Presidente da Câmara dos Deputados defende o uso do orçamento secreto. Os recursos controlados pelo Congresso, segundo Lira, permitem mais capilaridade e precisão na aplicação dos recursos do que o que fica a cargo exclusivo do governo federal. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, articula com o ministro da Justiça a criação de força-tarefa para desbloqueio de rodovias pelo país. Proposta é que estados solicitem apoio da Força Nacional para desobstruir vias interditadas. STF faz audiência pública para debater população em situação de rua. Entidades contestaram apreensões de bens pessoais e documentos em ações realizadas pelos municípios. Debate é motivado por ação que tramita na Corte. Tribunal Regional Federal, TRF3, faz mutirão de atendimento à população em situação de rua em São Paulo. A ação ocorre até o dia 23 de novembro, das 9 horas às 15 horas, com participação de instituições do Poder Público Federal, Estadual, Municipal e organizações da sociedade civil. Polícia Federal prende em flagrante 5 mulheres e apreende 135 quilos de cocaína em embarcação no porto de Santo Antônio do Issa, no interior do Amazonas. Polícia Federal deflagra Operação Moeda de Troca contra câmbio ilegal e evasão de divisas. Os crimes foram descobertos após análises feitas por policiais federais, em vultuosas movimentações financeiras pelos investigados, estas não condizentes com os resultados de suas atividades comerciais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências e nas empresas dos alvos, em Epitaciolândia, Acre e Porto Velho, Rondônia. Polícia Federal e IBAMA resgatam 3 araras feridas em clube no Recreio dos Bandeirantes, na cidade do Rio de Janeiro. A suspeita é de que as aves estariam se mutilando devido a um quadro de estresse causado por maus tratos. Aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Anvisa aprova a venda de Paxlovid para tratar Covid-19. Decisão considerou o cenário epidemiológico atual, com a circulação das novas subvariantes da Omicron e o aumento de casos de Covid-19 no país, informou a Anvisa. São Paulo distribui 1 milhão de máscaras em 32 terminais de ônibus. Haverá vacinação contra a Covid-19 para quem tem mais de 3 anos de idade nos terminais Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã, Parque Dom Pedro, Itaquera e Pinheiros. Fundação promove Semana Nacional do Doador de Sangue. Quem estiver com gripe ou resfriado não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta. Agências do INSS terão horário especial em dias de Jogos do Brasil. A Central 135 também terá um esquema especial nos dias dos Jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e será retornado 30 minutos após o término do jogo. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, presidirá conselho de órgão que coordena bancos centrais. Conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS fica na Suíça e atua para realizar ações entre autoridades monetárias de todo o planeta, principalmente em momentos de crise financeira.
Banco Central define como instituições devem registrar créditos de carbono. A medida contribuirá para o crescimento dessas operações ao definir os critérios como esses ativos são reconhecidos e classificados nos balanços das instituições financeiras. Investimento de pessoa física em renda variável cresce 35%. Houve aumento nas negociações e no valor de todas as modalidades de investimento na bolsa. O número de investidores em produtos de renda fixa passou de 9,6 milhões para 12,6 milhões. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação de 5,82% para 5,88% para 2023. A projeção da inflação ficou em 5,01% para 2024 e 2025. As previsões são de inflação em 3,5% e 3%, respectivamente. Inflação de outubro pressiona mais famílias de renda alta. Nos últimos 12 meses, famílias de renda muito baixa têm 6,73% de inflação, enquanto a inflação geral é de 6,43%. Famílias de alta renda acumulam 7,95% de alta de preços. A atividade econômica cresce 0,4% no terceiro trimestre, mostra monitor do PIB. Para a coordenadora da pesquisa, Juliana Tresse, crescimento reflete desempenho positivo da agropecuária, da indústria e dos serviços. Intenção de consumo alcança maior nível desde abril de 2020. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo vê o consumo impulsionado pela Black Friday, o Natal e a Copa do Mundo. Segundo o estudo, 4 em cada 10 consumidores pretendem comprar produtos relacionados ao Mundial. Produção de grãos deve crescer 36,8% nos próximos 10 anos. Algodão, milho de segunda safra e soja devem alavancando o crescimento da produção de grãos. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$46 milhões. Esportes. Copa do Mundo do Catar. Grupo A, primeira rodada. Senegal 0, Holanda 2. Grupo B, primeira rodada. Inglaterra 6, Irã 2. Estados Unidos 1, País de Gales 1. FIFA veta a segunda camisa da Bélgica por causa da palavra amor. Anúncio vem após a entidade afirmar que puniria jogadores que usassem a braçadeira One Love, que é adotada por alguns times para apoiar a diversidade e a inclusão. Sem problemas físicos, Messi diz que chega em grande momento na Copa. Seguramente será meu último Mundial, disse o atacante argentino, de 35 anos. Ele estreia contra a Arábia Saudita às 7 horas desta terça-feira, dia 22, pelo Grupo C. Goleiro mexicano Ochoa lidera a nova geração em sua quinta Copa do Mundo, aos 37 anos. Jogador quer passar tranquilidade aos estreantes da seleção mexicana. Estreia contra a Polônia pode ser decisiva pelo Grupo C, que tem ainda Argentina e Arábia Saudita. CBF sorteia grupos da edição 2023 da Copa do Nordeste, a fase eliminatória, que será disputada por 16 equipes nos dias 5 e 8 de janeiro de 2023, definirá os últimos 4 participantes da competição regional. Câmara homenageia 100 anos do basquete brasileiro. Seleção brasileira de basquete coleciona uma série de feitos que colocam o país entre as grandes forças do esporte, com 3 títulos mundiais já conquistados. Notícias internacionais. ONU. Ucrânia escapou por pouco de desastre em usina nuclear. Quem disparou contra a usina estava correndo riscos enormes e jogando com a vida de muita gente, disse Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Ucrânia afirma que descobriu 4 locais de tortura usados pelos russos em Kherson. Em contrapartida, Rússia promete punir responsáveis pela execução de um grupo de soldados russos em território ucraniano. No Dia da Liberdades, Zelensky promete vitória sobre a Rússia. Em um discurso em vídeo à nação, Zelensky elogiou as contribuições feitas pelos ucranianos e saudou sua determinação, apesar dos frequentes ataques de mísseis e a destruição. Presidente turco diz que considera realizar operação terrestre na Síria. Declaração ocorre um dia depois que vários foguetes foram disparados contra a Turquia a partir do território sírio. Erupção de vulcão em Tonga em janeiro é a mais intensa já registrada. Força da erupção foi equivalente a 100 bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros. Terremoto de 5,6 graus atinge a Indonésia e deixa ao menos 162 mortos e 700 feridos. A cidade de Cianjur foi o epicentro do tremor e teve dezenas de edifícios destruídos ou danificados. Na capital Jakarta, não há relatos de vítimas ou danos significativos. Universidades no Japão imprimem mensagens no papel higiênico para tentar prevenir suicídio. Frases motivacionais e desenhos estampam 6.000 rolos que foram distribuídos a 12 instituições de ensino. Carro invade loja nos Estados Unidos e deixa um morto e 16 feridos. Autoridades investigarão se o motorista acelerou intencionalmente contra o estabelecimento no momento do incidente. Confronto entre grupos armados deixa 18 mortos na Colômbia. Dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e outra facção guerrilheira se enfrentaram na fronteira com o Equador.
Avião cai em Medellín, na Colômbia, e deixa ao menos 8 mortos. Em queda, 7 casas foram danificadas por destroços. Autoridades acreditam que a aeronave tenha tido problema no motor. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1943, o Líbano torna-se independente da França. Em 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, é assassinado e o governador do Texas, John Connery, é gravemente ferido por Lee Harvey Oswald, que também matou o policial J. D. Tippit, depois de fugir do local, em Dallas, Texas. Em 1977, a British Airways inaugura um serviço regular de Londres a Nova York com o avião supersônico Concorde. Em 1979, no Brasil, é restabelecido o pluripartidarismo, com as extinções do MDB e Arena. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.